Olá, amigo aquarista, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio Garcia e essa é a Sociedade Brasileira de Aquaristas. Pessoal, hoje lá pelo grupo nosso do WhatsApp, tava tendo muito pessoal falando sobre o SAMP, querendo saber mais sobre o SAMP e muita gente com dúvidas sobre o overflow. Então, eu tô aqui com o meu aquário, tá? Vou estar mostrando melhor ele para vocês. Vou explicar um pouquinho sobre o sistema do SAMP, alguns pontos que as pessoas esquecem na hora de montar um SAMP, de observar, tá? Vou explicar algumas coisas que eu pus aqui no meu, o porquê que eu coloquei e vou estar passando um pouquinho para vocês sobre o SAMP e sobre o overflow, tá ok? Então vai acompanhando aí. A gente tá um pouco sumido o tempo, mas se Deus quiser, vamos estar de volta. Vai acompanhando, pessoal. Pessoal, esse aqui é o meu projeto, tá? O meu aquário. É um aquário de 250 litros, 1 metro por 50 por 50, tá? Ele tá com um desnível de água, eu deixei dar uma descida. Tem bastante planta que cresceu nele, é um aquário com planta, tá? Não é um aquário plantado. Depois em outro vídeo a gente vai explicar um pouco a diferença, tá, pessoal? Eu tô com esse projeto aqui simples, não tô tratando nenhuma espécie exótica. Eu estava com um baiacu, mas não estou mais com ele. E agora eu tô com um aquário mais simples, voltando mais para os procedimentos e algumas melhoras. Eu vou dar uma limpeza, porque ele deu um pouco de alga verde, diferente da peteca, tá? Mas vou voltar a mexer nele. E aqui embaixo eu tenho o meu sistema de SAMP, tá? Muita gente tem dúvida sobre o SAMP, o que é, como funciona, né? Então eu vou falar um pouquinho, tá? Aí na internet você encontra bastante sobre SAMP, bastante informação, tá? E a gente acaba descobrindo mais sobre o SAMP na prática, tá? Então aqui eu tenho meu sistema de SAMP, tá? Ele é dividido com três divisórias, né? Que é a entrada aqui. E aqui tem uma outra divisória, tá? Eu vou explicar para vocês um pouco dele. E tenho também no meu aquário um sistema de overflow, tá ao fundo, tá? Ele tá ali um pouquinho sujo, eu ainda não limpei, vou limpar agora mesmo. Depois eu mostro o resultado. E tá ali o sistema do overflow com o meu retorno, tá ok? Desce aqui para uma caixa que eu montei aqui. Então, pessoal, o sistema do overflow clássico que você vai encontrar muito na internet é um W, tá? Ele tem o cano de descida, né? Ele passa lá por baixo, sobe pelo aquele cano lá embaixo, aí ele vai subir, passar por cima, desce de novo, faz outra curva para retornar, tá ok? Ele faz essa curva aqui para descer e depois retornar para descida do SAMP, tá? Aqui no meu sistema eu dei uma adaptada por causa do espaço onde eu tava com o aquário e algumas mudanças que eu fiz nele, tá? Esse meu sistema de SAMP, de overflow, na verdade, ele é um dreno contínuo, tá? Ele não nivela pelo SAMP, não nivela pelo overflow, perdão. O nível do overflow aqui não nivela o nível da água, tá? Ele é um sistema de drenagem contínua, tá? O que é o overflow, pessoal? Pessoal, o overflow é um sistema no qual vai alimentar o seu sistema de filtragem através de uma sucção feita normalmente pelo o fundo. Tá vendo que ali tem umas aberturas, né? Algumas aletas de abertura. Então, o que acontece? A pressão da água força toda a sujeira para essa parte mais baixa e ela é sugada pelo fundo do aquário. Ela suga pelo fundo, sobe, passa lá dentro, sai para cair pelo sistema de filtro. Ela é um sistema de gravitacional, tá? Ele utiliza a gravidade para estar sugando a sujeira. O que acontece bastante, que é o que aconteceu aqui comigo, né? O que aconteceu aqui comigo é que
Eu fiz esses dentes aqui, na época eu tava com os gups, fiz esses dentes e não me atinei ao tamanho. Então eu passei a ter problema de sucção de alevínios e sucção de matrizes mesmo pelo SAMP, tá? E antigamente ele só descia, meu sistema ele descia e vinha até a boia, tá? A parte da boia. Só que essa parte da boia aqui, ela tem uma tampa que impede a passagem do peixe. Então eu acabei perdendo algumas matrizes ali naquela tampa. O alevino caía, na época ficava na água, ele saía na água. Mas agora eu tive que mudar. Eu fiz como se fosse uma espécie de ladrão, tá ok? Eu vou desmontar ele para limpar. E aí eu vou mostrar para vocês daqui a pouco como que ele é por dentro, tá? Aqui tem uma curva que o meu amigo Dário me ensinou a mexer com ela, porque eu não conhecia, tá? Eu vou explicar um pouquinho para vocês. Tem um registro, tá aqui atrás, o registro. Esse é um registro com junta universal, com junta. Eu tenho uma válvula de rosquear, que na época eu montei errado, era o contrário que eu tinha que ter feito, mas aí ela ficou para cima, né? E tem a curva. Essa curva é justamente por causa do espaço que eu tenho aqui na parede. Eu não quis deixar ele para trás, eu deixei ele na lateral. Então eu tive que jogar a saída pelo lado, que eu podia ter saído direto, mas eu saí para trás, né? Porque a ideia aqui é ter uma tampa fechando aqui em cima. E ela faz a curva e vem aqui nesse T. Esse T aqui, pessoal, que é o pulo do gato, tá? Porque o sistema do overflow com o SAMP, normalmente você não consegue inundar ele para que você consiga ter a sucção gravitacional. Então o que acontece? Eu desenvolvi isso aqui, eu nunca vi, pode até ser que exista, tá? Mas eu nunca vi essa parte aqui do sistema, tá? Normalmente, como eu falei, eles vinham em W, faziam um W e tinha caída. Por quê? A ideia era que você enchesse a primeira galeria e a segunda galeria com água. Para a hora que você colocasse o overflow na posição, ele sugasse, a água puxasse e assim ela continuava puxando, passava a puxar a água toda por dentro do sistema para sair. Então o que eu achava? Eu achava que era um sistema muito complexo, muito além. Então eu decidi facilitar. Aqui eu tenho o J do overflow. Ele desce, passa lá embaixo, eu enterrei no cascalho e sobe pela coluna do meio, tá? Ele sobe na coluna do meio. Aqui em cima, vou tirar aqui para vocês verem, tá rachado, mas aqui em cima eu vedei, tá? Eu tenho um EVA vedado aqui em cima na parte superior do overflow, tá? Então o que acontece? Como eu vedei, aqui dentro fica uma pressão, tá? A própria gravidade faz essa pressão, tá vendo que tá até meio abaulado ali, né? A gravidade faz essa pressão. Então, enquanto o nível da água não chegar aqui nesse corte, ele não para de sugar, porque não entra ar, ele vai puxando a água sobe, o meu nível do SAMP é mais ou menos aqui, né, do overflow, então ele puxa a água e joga, tá? Como eu deixei ele vedado na parte de cima do cano, ele continua puxando, enquanto eu não entrar oxigênio aqui e interromper, ele não para, ok? Então ela vem pelo esse cotovelo, chega no T e desce, tá? Quando eu desmonto ele, desativo, quando eu preciso parar ele, eu abro essa parte aqui do SAMP, que é um cap, tá vendo? Tem um cap aqui, eu desrosqueio ele, abro ele aqui, e aí vai entrar oxigênio aqui nessa parte toda, e ele vai parar de sugar a água, entendeu? Só que, normalmente, o que eu faço? Eu venho aqui no registro, tá aqui embaixo, eu fecho o registro, fechei o registro, e solto aqui a minha junta pra liberar lá embaixo. Só que, como eu falei pra vocês, quando eu montei essa parte aqui e essa aqui, eu montei invertido, tá vendo? O registro, se eu desrosquear ele aqui, ele não para de sugar água aqui. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir toda vez e abrir aqui, tá? Ele só serve para dar o start essa parte aqui. Eu abro aqui, encho de água, ele vai dar o start para mim no meu sistema de drenagem, ok? Aí o que eu tenho que fazer? Eu deixo aqui aberto, no caso agora.
abro aqui em cima, ele vai puxar ar e vai parar de sugar a água, tá? Eu desrosquei, levo para lavar, limpo tudo que eu preciso. E quando eu volto, que eu engato aqui de novo, eu fecho o registro. Quando eu fecho o registro e aqui em cima eu deixo aberto, eu consigo pôr água por aqui. Eu inundo tanto essa parte do sistema, essa parte de cá quanto a de cá. Eu encho de água até transbordar normalmente. Como o nível é maior, ela chega a sair por cima aqui, tá? E quando eu vejo que ela tá no nível, que é o nível da onde tá o meu sump, que é mais ou menos aqui, eu paro de encher e tampo, tá? Essa água que fica mais ou menos nesse nível, quando eu abro o registro aqui embaixo, ela desce toda e faz um sistema de sucção. Ela começa a sugar a água lá por dentro. Então o sistema do overflow começa a funcionar, tá ok? Alguns overflows, né? Ele é aberto, alguns deles são abertos, né? E alguns são fechados, como no meu caso eu fechei. O sistema, quando ele está aberto, normalmente ele não passa por uma boia, ok? Ele não passa pela boia, igual eu coloquei aqui. Ele desce direto, porque ele é aberto. O nível do cano que está ali dentro, que eu vou mostrar para vocês. O nível do cano que está ali dentro é o nível de vazão da água, é o volume máximo que o sump suporta, tá ok? No meu caso aqui, como eu utilizo ele vedado, o sistema está vedado nas duas etapas, eu utilizo uma boia, tá ok? Que quando ela dá o nível, quando ela vem aqui e sobe no nível, no limite do meu sump, ela para de puxar água, tá vendo? Quando a bomba joga de volta, ela volta a puxar, tá? Porque senão o sistema só iria parar quando a água chegasse aqui nessa marca que entra ar, tá ok? Eu poderia colocar um outro furo mais para baixo, mas isso sugaria meus alevinos que ficam aqui na planta, entendeu? Então eu deixo ele vedado, utilizo a sucção só do fundo e o sistema de boia, tá ok? Essa parte do sump é o que normalmente as pessoas têm um certo problema. Por quê? Primeiro que eles normalmente esquecem de calcular o volume de água que tem que sobrar aqui, ó. Essa parte, tá vendo? Acima da flor da água, com essa parte. O que acontece? O caboclinho vai lá, inunda o sump até em cima e deixa circulando, deixa tocando. Depois de um tempo, vai acumulando uma sujeira nas descidas ou no próprio overflow, como tá ali. Ele começa a sujar e vai entupindo o sistema. Aí acontece dois problemas. Um que é o nível da bomba, o nível que ela tá ali. Ela vai sugando água, enquanto tiver energia ela não para de sugar água. Ela manda para cima e pode transbordar o aquário, passar do limite estabelecido aqui em cima, ok? Quando isso ocorre o transbordamento do aquário, chega a vazar tudo, tem aquele problema todo. E pode chegar a queimar a bomba, porque ela pode trabalhar a seco, fora os demais equipamentos que tem ali, né? Quando o cidadão coloca o sistema sem a boia e não controla o nível, ele deixa fechado igual tá lá no meu, e sem a boia, pode acontecer de faltar energia, por exemplo, e a bomba parar, ou ela emperrar, qualquer outro problema. E ele esqueceu de calcular o volume aqui, ó. Então o que acontece? A água não para de descer, entendeu? Ela não para de descer. E a hora que ela vai descendo, ela pega e transborda aqui no sump. O transbordamento do sump é mais grave do que o transbordamento do aquário, tá ok? Por quê? É simples. Se transbordar o aquário, se for um aquário tampado, você pode que não vai acontecer de você perder algum peixe, alguma coisa sua. Mas o transbordamento do sump, como ele está abaixo, ele vira como se fosse um sistema de caixa d'água. Enquanto aqui não tiver nada tampando, nada barrando, ele vai soltando a água. Então ele esgota. O sistema lá fechado, ele esgota o seu aquário. Ele chega a baixar até entrar ar lá, ele vai puxando. Então você pode perder todos os seus peixes por causa de nível no overflow.
ok? Outra coisa que vale lembrar é que esse sistema é o overflow por cano, tá? O que está muito comum hoje em dia é o sistema de bota. O sistema de bota, o que ele funciona? Ele tem uma partição aqui. Depois, se vocês quiserem, vocês podem procurar pelo Aquarismo Fácil do Moisés Gama, tá? É um cara que eu acompanho, que eu acho muito bacana. Vocês podem seguir. Lá ele mostra, falando mais sobre o sistema de bota, tá? O sistema de bota normalmente é quando se fura o vidro do aquário. Esse sistema de cano que eu fiz, que é pelo W ou pelo J ou qualquer outro sistema, ele é por canos expostos, ele não fura o aquário, tá? Meu aquário ainda está intacto, não tem furo. Então o sistema de bota normalmente ele fura a base do aquário, o fundo do aquário, e passa a tubulação da base para baixo, tá ok? O que muda é só essas formas que tem aqui em volta, tá? A questão de boia e tudo, com o sistema de bota, dependendo da onde você furar no sistema de bota, se for uma superficial e tal, você não precisa da boia. Mas se for um caso mais uns furos mais abaixo, é bom colocar a boia, tá? É como um sistema de segurança. Eu ainda não instalei, não tive oportunidade ainda para instalar, o sistema de boia elétrica. Como assim? Se tampar lá, ó, a boia tá baixada. Se acontecer algum problema em entupir a minha tubulação, entupir por ali, a minha bomba, que é de 2.700 litros-hora, vai continuar a mandar toda a água até zerar lá embaixo. Até zerar. E se ela chegar lá embaixo, eu posso queimar a minha bomba, ou posso queimar o meu termostato, ou pode transbordar tudo. Então, o sistema de boia elétrica é uma boiazinha que você apoia, você define o nível, e ela funciona de duas formas: ou em cima para ativar, ou embaixo para desligar, ok? Ela é uma pecinha, tá? Vocês podem procurar aí, boia elétrica. Ela é uma pecinha que tem um pininhozinho no meio. Quando ela sobe, ela ativa a energia, e quando ela desce, ela desliga a energia, ok? É bem simples. Então eu colocaria aqui um pouco acima do termostato, colocaria um sistema de boia elétrica, mas eu ainda não tive a oportunidade. Normalmente, quando a gente faz os cálculos, aqui é um erro que eu cometi, tá? Que a gente vai aprendendo com o tempo, e isso já é bom para vocês aprender. Eu fiz o cálculo da minha vazão aqui, o meu aquário de 250 litros, eu não uso ele em 250 litros, tá? Eu uso ele em 200 litros, ou seja, eu ganho 10 centímetros no topo, tá? Em torno de 5 ou 10 centímetros, não lembro agora, mas eu ganho essa faixa em cima, tá ok? Então eu calculo como 200 litros de água, e o SAMP aqui meu, eu tenho ao todo mais 100 litros de água, então teoricamente seriam 300 litros, tá ok? A regra que a gente sabe já da bomba de recal é de 5 a 6 vezes, tá? De 4 a 6 vezes o volume total do aquário. A minha bomba ali é uma Sailor SB 2700 litros-hora, ok? Ela tá lá no fundo. O que acontece? A potência que ela tem, ela consegue subir a coluna de água aqui a 2700 litros-hora até 1 metro, né? Mais ou menos aqui nessa altura aqui. A altura que ela tá ali, eu tô subindo aqui pro meu sistema em torno de 2000 litros-horas, tá? Que é o primeiro erro que a gente esquece. Os tubos, eles têm uma vazão, tá? A gente acha, vazão só da bomba, vazão não sei o que. Esses tubos, eles têm uma vazão. Aqui eu tô com um tubo de meia polegada, tá? Tubo de meia polegada. Ele tem uma vazão, eu não tô com a tabela aqui agora, eu não lembro, mas se eu não me engano, ele suporta 2.700 litros-horas. Aliás, ele não suporta 2.700 horas. Na subida, a bomba faz força, ela joga a 2.000 litros-horas, tá? Mas acho que na queda, que é o que você tem que analisar, a gravidade, a queda da água, ele não chega nem a 1.500 litros-hora. Quando eu construí, eu não sabia desse esquema de vazão. Então eu construí aqui tudo com meia polegada. O que acontece é o seguinte: essa minha tubulação do overflow, eu fiz ela com meia polegada lá e fiz a de 50 milímetros
é o cano de revestimento do tubo de meia polegada, tá? Depois que eu estudei sobre a meia polegada, eu sei que na descida por gravidade, o tubo de 50 milímetros chega aproximado a 2.500 litros. 2.500 litros hora só na gravidade, tá? Então se eu tivesse feito todo o meu overflow, todo o meu sistema aqui com tubo de 50 milímetros, talvez eu não precisaria da boia e talvez eu não precisaria colocar esse escape da boia, tá? Esse escape da bomba, perdão. O que é isso aqui? Quando eu percebi que a bomba estava jogando a água mais rápido, ela subia mais rápido do que descia a água, eu percebi que eu precisava tirar a potência da bomba, tá? Isso é ruim, isso é péssimo de fazer. Então o que eu fiz? Eu coloquei um T no meio do caminho, não coloquei o Y, tá? Porque existe uma tubulação em Y, eu coloquei um T, porque a função é ela roubar um pouco da potência da bomba, tá? Eu tenho um registro ali no qual eu consigo regular se eu quero mais vazão ou menos vazão. Aqui no caso ele está todo aberto. Ele todo aberto, ela volta, eu jogo aqui com esse cano, ela volta e movimenta a caixa de fluidos, né? Você pode ver aqui, ó, que ela está movimentando, está retornando água, como se eu tivesse uma bomba submersa aqui, ok? Eu vou usar posteriormente, eu vou fazer um reator com purigen. Eu tenho 2 sacos de purigen, se eu não me engano são 500 ml de purigen, tá? Eu vou fazer um reator e vou ativar ele junto dessa ponta, tá? Então voltando, quando eu coloco o T, ela rouba, esse T aqui rouba parte da água que está subindo. A água é um fluido que segue o caminho mais fácil, ele prefere um caminho mais fácil. Então se eu tivesse um Y, eu iria dividir a força da bomba, entendeu? Eu não ia tirar percentuais da bomba. Então eu coloco um T para que ele capte essa pressão. Que a bomba sobe com uma pressão, a gravidade empurra com outra e o excesso sai pelo tubo, tá ok? Então eu regulo, se eu fechar o registro, eu uso toda a potência da bomba. Eu zero meu SAMP muito rápido. Eu deixo aberto, eu estou roubando a potência da bomba, ela está movimentando meu SAMP e está subindo pouca água lá em cima. É o que vocês podem ver aqui, certo? Sai muito pouca água, tá ok? Esse aqui é o meu retorno do aquário, tá? O retorno é só essa parte aqui, ó. Ele desce pela tubulação, você pode ver que está bem sujo, estou precisando limpar, e vai lá na bomba, tá? Outra dica, sempre que você fizer o sistema, tenha válvulas de retenção, tá? Você não precisa colocar aqui em cima essas válvulas, mas coloque na parte de baixo. Por quê? Quando você desliga o sistema, essa parte da bomba, ela também está inundada, ela está cheia de água lá dentro. Então quando você desliga o sistema, se você tiver com o aquário no nível, ou seja, lá em cima, tá? Ele vai criar como se fosse um overflow na superfície, como se fosse um captador de superfície. Ele vai puxar a água, vai descer toda a água pela bomba. Novamente, se você não souber o volume que você tem aqui no SAMP, você pode transbordar o SAMP. Porque essa diferença do volume do SAMP tem que ser a diferença do nível que vai ficar a água lá. Entendeu? Nesse caso aqui, como não há uma boia, você precisa realmente calcular o volume de água total que você vai ter aqui nessa camada até entrar o primeiro ar lá na pontinha do cano, tá? Porque entrou o ar, ela para. Mas você precisa saber o volume que você vai ter de água aqui acima para saber se o seu SAMP, no limite dele, ele vai comportar, ok? Então vamos lá. Primeira coisa que precisa estudar para fazer o SAMP direitinho: a vazão de água na descida. Vazão de água na descida, ok? Eu indico vazão igual ou maior do que o retorno da bomba. Minha bomba de 2.700 litro-hora, eu preciso ter uma vazão pelo menos de 2.700 litro-horas, tá ok? Isso com o sistema de boia. A bomba, você pode controlar o nível e os retornos dela, como eu fiz por aqui.
ou controlar com o sistema de boia elétrica, tá ok? Você instala e ele regula, tá ok? Outra coisa, você precisa saber o volume que o seu SAMP comporta nessa área aqui. Porque quando ele alagar, caso tenha retorno de água pela bomba, ou caso você não use a boia, quando ele alagar, você precisa saber qual é o limite máximo que você vai deixar de água até o nível, seja do overflow, ou seja o nível de retorno de água, ok? Só para explicar, pessoal, aquele registro que está lá em cima, ele não faz parte, tá? Eu tinha um sistema aqui, eu tinha um sistema de chuva, tá? Eu fiz o meu aquário inicialmente com gups, tá? Que eu estava estudando sobre. Eu fiz um sistema de chuva para simular um ambiente melhor para eles. Só que eu tive um problema que eu esqueci de considerar, que é a coluna de água para gups e a força da correnteza, tá? Hoje, como o meu nível de água tá baixo, eu deixei fraquinho, mas normalmente as minhas plantas ficam todas para o fundo porque eu deixo a correnteza bem forte. Então eu havia esquecido desses detalhes e acabei perdendo alguns gups por causa de coluna de água e força da correnteza, ok? Mas isso é uma questão para outro vídeo. Então, retornando. Agora, propriamente falando do SAMP, tá? É um sistema de filtragem aberto, tá? Que tem a circulação de água. Considerando essa parte aqui que eu fiz no meu retorno, ele tem a circulação de água por cascata, ok? Ou por simples queda. Aqui no meu SAMP ele tem uma aleta, tá vendo? Ele tem uma aleta aqui, no qual a água afasta do vidro e cai sobre cascata. Essa cascata estaria oxigenando a água do meu aquário, tá ok? Eu tenho o retorno aqui, como ele bate a água, ele ajuda a oxigenar mais ainda, tá ok? Esse meu vidro, o meu SAMP, era para ser um sistema triplo. Ele ia ter a entrada com as mídias, ia ter o meio de fluidificação, onde eu colocaria algumas mídias de plástico que ficam fluidizando com o filtro, e ia ter o espaço do recal, que é esse volume aqui, tá ok? Se eu tivesse, quando eu construí, eu esqueci de pôr a última parte, que é essa divisória, então ficou só o vidro, e ele perdeu fluência, tá ok? Mas pro meu caso, deu certo porque eu consigo um volume maior de água no meu recal, tá ok? Mas se eu tivesse feito a outra divisória aqui com a cascata, aqui seria o retorno, a área de recal, tá ok? E aqui eu poderia encher de mídia, completamente de mídia, que o nível de água seria mantido de acordo com o nível do vidro que eu tenho aqui, tá vendo? Aqui pelas minhas mídias eu tenho um nível, que é o nível desse vidro, tá? Nesse aqui é igual, porque embaixo é aberto, tá? Eu não coloquei o outro vidro aqui para dar o nível, tá? Lembrando, se eu colocasse o vidro para dar o nível nessa água, ou seja, ela não ia reduzir, a minha boia teria que vir até o nível do recal para segurar a água quando subisse, tá? Boia impede inundação do SAMP, tá? Boia inundação do SAMP, tá ok? Então vamos aqui. O SAMP, ele desce pelo meu retorno, pelo overflow, desce na boia e vem aqui no perlon. Ele tá meio sujo porque eu ainda não lavei, tá ok? Ele desce pelo perlon. Eu tenho esse cano de 150 só para conter mesmo o perlon, tá ok? Esse aqui é um capacho. Eu tirei a borracha do capacho e ficou só a parte mais rígida da borracha. Por quê? Ela me ajuda a segurar algumas folhas, algumas coisas que caem, assim como o perlon, tá ok? Depois que ele cai aqui, eu tenho, no meu caso aqui, eu coloquei com duas prateleiras, tá? Eu tenho uma prateleira que é uma colmeia acrílica, e aqui eu tenho outra prateleira que é a colmeia acrílica. Vocês podem ver que o meu SAMP tá bem sujo. Fazem 6 meses que eu não limpo ele, ok? Vou limpar ele hoje, tá? Drenar bem. Eu tenho aqui ao todo 16 litros de mídia, tá ok? 16 litros de mídia estão aqui. E tenho o Purigen, tá? Eu tenho aqui, se eu não me engano, 250 e tenho aqui embaixo do carpete, do capacho,
eu tenho mais 250 de Purigem, ok? Tudo tem que ser analisado de acordo com a sua necessidade. Existem outros vídeos que a gente vai explicar o porquê do Purigem, o porquê de mídia, o porquê do capacho, tá? Mas são outros vídeos, tá ok? Então, um conselho para quem for mexer com SAMP, sempre tente colocar o Perlon, que é aquela parte da mídia da filtragem mecânica, fora da água, tá? Vocês olharem por aqui, ó, o nível de água, o capacho dá uma levantada e não deixe o Perlon lá na frente encostar com a flor d'água. Por quê? Aquela sujeira que tá lá, aquele detrito que forma ali, se ele ficar em contato com essa água, como ela tá, entre aspas, parada, ela pode causar mau cheiro no seu SAMP, tá ok? Pode causar problema. Então não é legal que aquele Perlon fique em contato com a água. Olha, se acontecer de ficar, também não tem problema, você vai ter que trocar ele mais vezes, tá ok? Ah, já me perguntaram sobre essa camada de água quando ela fica parada, tá? É que ela para. Na verdade, o que acontece, se você olhar por aqui, ela está circulando de uma forma menor, mas está circulando a água. Então a água toda desse lado desce, passa lá embaixo e sai aqui por cima. Ela não está parada, ela aparenta estar sem quebra de tensão de água, tá ok? Eu tinha aqui, eu removi, vou voltar ela pra cá. Eu tinha uma bomba de circulação que ficava desse lado. Por quê? Algumas bactérias, no caso aqui que a gente utiliza, necessitam da oxigenação da água, tá? Então eu dava um reforço com o oxigenador aqui, ó, a bomba submersa com oxigenação. Então aqui, pessoal, voltando àquela parte do overflow da qual eu montei, é como se fosse uma caixa de gordura, tá ok? Essa caixa aqui, o que eu fiz? Eu tenho aqui um curvar, tá? Que eu faço a emenda, tá? Na parte de cima eu tenho um T, esse é cano de 100 milímetros, tá? Eu não encontrei, acho que não existe curvar de 150, só de 100, então eu fiz com 100. Aqui eu consigo colocar mais 100 litros, mais 100 litros não, mais 10 litros de água, tá? Que eu aumento na carga do meu aquário. Então eu coloquei aqui o curvar, o T, tá ouvindo? O T de 100. E eu tenho um cap para saída da boia, tá? Onde vai a boia. Na parte interna, eu tenho aqui aquela parte do registro, tem o cap e a ponta do curvar. Ele tem essa parte aqui, ó, né? Que é uma rosca. Por dentro da minha caixa, eu passei um cano, aqui no caso é meia polegada, tá? Desci um cano de meia polegada até a parte de baixo aqui, ó, tá? O que eu fiz? Eu coloquei dois ralos, um tá fixo, o outro é solto, para segurar o meu perlon. Então você vê que a sujeira ficou toda retida aqui no fundo. Esse meu cano, ele é menor, ele chega até essa altura aqui mais ou menos do sistema. Por quê? Como eu tava perdendo peixe, meus peixes estavam ficando presos aqui, eu deixei uma camada de água, no caso ele cairia e não passaria, tá ok? Não iria passar. Não fica preso. Eu posso ter ali, eu vou mostrar ali, já já eu vou jogar aqui no galão. Pode ter algum peixe aqui, se tiver eu vou mostrar. Tá aqui. Olha a carga que ele segura de sujeira aqui dentro, né? Sem falar da sujeira grande que fica aqui dentro e a sujeira de fundo. Ele quase não passa sujeira pro SAMP. Então é uma forma que eu encontrei, tá ok? Então pessoal, eu tirei aqui, não tinha nenhum peixe retido, tá ok? Eu tenho um alevino de platique que caiu, que estava preso, mas ele não resistiu porque é muita água, tá? A pressão pode ter matado ele. Mas não tenho nenhum peixe sobrou na minha água, tá ok? Isso tudo é a sujeira, ó, folha que ele reteve, galho, sujeira, tá ok? Aí pessoal, só para mostrar como é que ficou na limpeza. Eu paro ali embaixo. Enquanto tava parado, deixei ele ali batendo.
Tadinho. O aquário aí, mais cheio. Beleza? É isso aí. Se você curtiu, dá o seu joinha. Se inscreva no canal. É isso aí. Fiquem com Deus e até a próxima.